Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para o seu coração. E no dia de hoje, eu quero conversar com você a respeito do medo e do abandono. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração que está em Isaías capítulo 61 e verso 7, apenas a parte A do versículo que diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. A vergonha e a humilhação não são propósitos de Deus para a nossa vida. João, no capítulo 10, no versículo 10, ele diz que o diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância, ou seja, em abundância. É a vida que Deus tem para cada um de nós, uma vida abundante. Em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4, fala de um menino chamado Mefibosete. Ele tinha 5 anos de idade quando morre o seu pai, o seu avô e os seus tios em um campo de batalha. Seu avô era o rei Saul e ele morre juntamente com seu pai, Jonathan, nesse campo de batalha. E quando a sua ama sabe da notícia que o seu pai morreu nesse campo de batalha, ela pega aquele menino que tinha apenas 5 anos de idade e no intuito de fugir para salvar a vida do menino, ela sai apressadamente e o menino cai. E quando aquele menino cai, ele fica manco, aleijado dos 2 pés. Fica aleijado dos 2 pés. E aquele menino que nasceu para ser grande, aquele menino que recebeu o primeiro nome do seu pai, que significava aquele que se opunha a Baal, aquele que luta contra os inimigos do Senhor, recebe agora o nome de Mefibosete, que significa vergonha destruidora. E esse menino agora passa a viver aleijado, desprezado, humilhado, vivendo de favores, necessitando de pessoas o tempo todo para cuidarem dele. E esse menino é levado para uma terra chamada Lodebar. Essa terra, essa cidade, esse lugar chamado Lodebar tem um significado de um lugar sem pasto, um lugar horrível, um lugar sem palavra, um lugar seco, um lugar ruim, um lugar sem nada, um lugar sem iluminação. É esse lugar para onde levam esse menino. Mefibosete teve agora uma infância cheia de perdas, abandono, rejeição, medos. Alguém uma certa vez disse uma frase: uma criança rejeitada é uma criança adotada por Satanás. E Mefibosete passa a viver agora essa vida de rejeição e de abandono, vivendo nessa terra chamada Lodebar, um lugar horrível, um lugar sem pasto, sem iluminação, um lugar sem nada. O medo começou a viver, se apoderar da vida desse menino chamado Mefibosete. E deixa eu dizer algo para você. O medo, ele traz consequências terríveis para a vida de uma pessoa, para a vida de um ser humano. O medo, na linguagem original, essa palavra medo, lá no grego, ela significa fuga. Significa fuga. E o que significa isso? Quando nós enfrentamos a vida com medo, nós fugimos das pressões que a vida nos oferece. O medo começa a abrir portas para a incapacidade. O medo, ele baixa a nossa autoestima. Ele nos dá um complexo de inferioridade e traz outros sentimentos destruidores sobre a nossa vida. E Mefibosete vivia assim, com medo, vivendo desta maneira em Lodebar, vivendo de favores na casa de um homem chamado Maqui, que significa vendido ou vendedor. E ele viveu ali na casa daquele homem por muitos e muitos anos. Davi então assume o trono, e quando Davi já se encontra agora em
paz, ele já tem vencido muitas batalhas e ele agora encontra-se o reino em paz. E uma generosidade vinda da parte de Deus toma conta do coração de Davi. E Davi se lembra de Jonatas, que tinha sido seu grande amigo. E ele havia feito uma promessa a Jonatas, lá em 1 Samuel capítulo 20. Ele havia feito uma promessa a Jonatas, que se algo acontecesse na vida de Jonatas, ele iria cuidar da sua descendência. E Davi se lembra disso, e ele manda chamar, está lá no capítulo 9 de 2 Samuel, e a Bíblia diz que ele manda chamar um homem chamado Ziba, que foi servo do rei Saul, e ele manda chamar Ziba e ele pergunta: porventura, Ziba, ainda existe alguém da casa de Saul? Ainda tem algum sobrevivente da casa de Saul? Aí Ziba olha para o rei Davi e diz: tem um menino, um jovem chamado Mefibosete, porém ele é aleijado dos 2 pés. Ele vai logo falando com desprezo de Mefibosete. Davi então diz: mandem chamar Mefibosete. O amor de Davi alcança o coração de Mefibosete. Eles trazem Mefibosete lá de Lodebar, lá daquele lugar horrível, daquele lugar sem pasto, daquele lugar sem palavra, daquele lugar sem iluminação, daquele lugar sem nada. E eles trazem Mefibosete lá de Lodebar e o colocam diante do rei Davi. E o rei Davi se aproxima daquele rapaz, e aquele rapaz com muito medo, ele agora já era um homem, ele agora já tinha até um filho, porém ainda dependia dos favores dos outros, pois era aleijado dos 2 pés. E eles trazem aquele menino, que agora era um homem, à presença do rei. Versículo de número 6 diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Mesmo sendo neto do rei, ele se porta diante do rei com humildade. Com humildade. Primeiro, o amor de Davi. O amor de Deus através da vida de Davi alcança Mefibosete da mesma maneira que eu e você fomos alcançados pelo amor de Deus. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma maneira que esse amor nos alcançou, lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18 e 19, diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E agora o medo que Mefibosete viveu a vida toda é lançado fora por causa do amor de Deus que o alcançou através do amor de Davi. Davi usou de misericórdia para Mefibosete. Davi não levou em conta os maus tratos que ele havia sofrido pelo seu avô Saul. Pelo contrário, ele pensou no amor que ele tinha pelo seu pai Jonatã, que era o seu amigo. E isso é uma representação do amor de Deus para com as nossas vidas. O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos alcançou e por isso nós somos livres de todo medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E quando Mefibosete se aproxima de Davi, no versículo 6, ele se aproxima com humildade. Mefibosete se humilha diante de Davi, mesmo sendo neto do grande rei Saul. Ele se humilha diante de Davi. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz que a humildade te leva à exaltação. Se humilhe diante do Senhor e no devido tempo Ele vos exaltará. Os humilhados serão exaltados. E foi assim também na vida de Mefibosete. A terceira coisa que acontece com Mefibosete, ele recebe uma palavra de ânimo dito pelo próprio Davi. Quando ele se humilha, ele diz: eis aqui o teu servo. E ele olha para Davi e diz: quem sou eu? Sou como um cão morto para que o Senhor, o rei, se preocupe comigo.
E Davi olha para Mefibosete e diz: não temas. Davi, numa representação de Deus, diz para Mefibosete: não temas. Deus te diz hoje: não temas, não tenha medo, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Você sabe quantas vezes tem essa expressão na Bíblia, não temas? Tem pelo menos 365 vezes. Isso significa que para cada dia do ano, Deus te diz: não temas, não temas. E Davi chama Ziba e diz assim: olha, tudo quanto era de Saul agora é restituído a Mefibosete. E a partir de hoje, Mefibosete vai se sentar e comer pão à minha mesa. A partir de hoje, Davi tira Mefibosete de Lodebar, de um lugar horrível, e o leva para se assentar à mesa do rei, para sentar-se junto com os príncipes, que era o lugar dele, porque ele era um príncipe de Israel. Embora ele vivesse em Lodebar, ele era um príncipe de Israel. E Davi o traz para a sua mesa, o traz de volta para a sua mesa e ainda restitui toda a sua herança. Deus pode fazer na sua vida. Deus pode te tirar do lugar do medo, do aprisionamento, do abandono e te trazer para sentar-se na sua mesa. Na sua mesa, junto dos santos do Senhor, junto daqueles a quem Deus escolheu. Deus quer fazer algo novo na sua vida. O amor de Deus quer lhe alcançar para lançar fora da sua vida todo o medo. Receba este amor. Diga para Jesus: Jesus, eu quero o teu amor, eu quero entregar a minha vida a ti, para que tu, Senhor, me conduza a pastos verdejantes e me leve a águas de descanso e me bote para sentar na tua mesa. Deus abençoe sua vida, que assim como Ele fez na vida de Mefibosete, que Ele faça na sua vida, que o amor de Deus te alcance, que você seja humilde para recebê-lo, e Ele diz para você: não temas, porque o seu amor lança fora todo o medo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus repreenda da sua vida todo medo, toda humilhação e tudo que você sofreu até aqui, que o Senhor restaure a sua vida hoje, em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus te abençoe.